Olá, sejam bem-vindos ao Fala FM, um podcast produzido 100% pelo time NetGlobe, que tem o objetivo de proporcionar um enriquecimento, troca de experiências com os profissionais de Facilities, que é uma área que eu tenho me encantado cada vez mais e mais. E no dia de hoje a gente tem o prazer, a oportunidade de conhecer um grande profissional que vai trazer grandes inspirações para todos nós. E hoje, quem estará conosco é um profissional com mais de 16 anos na área de Facilities. Já passou por empresas como o LX e hoje atua como professor universitário, ou seja, promovendo a inspiração. Lucas Iac é uma grande estrela do dia e vamos falar sobre sua trajetória, a tecnologia e a área de Facilities, perspectivas futuras e muito mais. Seja bem-vindo ao Fala FM, Lucas. Um grande prazer, uma grande honra estar com você. Muito obrigado, o prazer é meu. Eu me sinto honrado de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, compartilhando um pouco da cultura FM aqui com vocês e agradecer porque é uma oportunidade que nós temos, outros profissionais também terão, de disseminar um pouquinho dessa profissão que é tão valiosa do nosso mercado de trabalho. Com certeza, Lucas. E mais do que isso, acho que a área de Facilities passou por uma grande transformação e você vai trazer um pouquinho de histórias e aprendizados que hoje vive um protagonismo muito grande, né? Acho que a área de Facilities está vivendo um momento maravilhoso, mas é só o começo. Tenho certeza absoluta que a gente tem uma trilha muito importante. Lucas, queria aqui começar ouvindo um pouquinho da sua formação, onde você nasceu, né, como foi a sua infância, né, a sua jornada, carreira profissional e assim por diante. Eu nasci em São Caetano do Sul, tá? Sou São Caetanense. E na minha infância foi como toda a infância de moleque ali dos anos 80, 90, bolinha de gude, peão, carrinho de rolemã. Hoje a gente chama, né, de infância raiz, né? Aquela coisa, aquela brincadeira legal. Soltando pipa, fui criado pelos meus avós, né? E tive algumas dificuldades, como toda criança teve, e isso foi me amadurecendo muito forte, assim, sabe? Me deixando muito resiliente para tudo ser aplicado hoje, né? Acho que é difícil a gente separar o pessoal do nosso trabalho, então, assim, muito do que a gente tem na juventude é o que a gente traz para cá. Então, foi aquela criança que gostava muito de bolinha de gude, pipa, aquela brincadeira toda que a gente faz. Tenho certeza que também você passou por isso aí com certeza. Na sua jornada, na sua infância. Fase boa. Lembra que tem memórias únicas muito. Que a gente vive isso. Tenho marcas ainda. e é bacana você compartilhar isso, porque muito das experiências e dos desafios que a gente teve lá atrás, quando a gente era criança, muitas vezes reflete quem nós somos hoje, em atitude, em comportamento e até em formação de carreira, muitas vezes, né, Lucas? Ajuda a gente de novo, essa resiliência que a gente tem, né? Ajuda a gente a levar porrada e seguir o trabalho, seguir nessa jornada de fazer as coisas certas. Isso a gente forma lá atrás e vai levando. E eu tento também passar para minha filha, tenho uma filha de 6 anos, tento levar com ela junto com a minha esposa esse tipo de coisa, né? Como que a gente passa um pouquinho dessa força de vontade que nós temos para as novas gerações. Fantástico. Lucas, e me fala um pouco mais, como que foi a tomada de decisão ali de escolher um curso, formação? Como que foi esse período? Eu sou formado em administração, né? E eu sempre gostei de ter esse gerenciamento de pessoas, de ter esse gerenciamento de atividades, de infraestrutura desde a da adolescência. E aí fui indo, né? Fui me jogando um pouco nessa área, fui conhecendo um pouquinho da área de FM, mas eu fui jogado nessa área. Mas quando eu fui jogado para essa área, me deu um start, falei assim, opa, peraí, eu gostei. O que aconteceu? Eu tive a primeira inserção em uma obra corporativa, né? E eu fiquei responsável, de uma hora para outra, fiquei responsável por fazer uma obra cooperativa ali de uns mais ou menos uns 1.000 metros quadrados. E deu tudo certo. Eu passei aquele final de semana que você entra na sexta-feira de manhã e sai na segunda-feira esgotado. E isso deu certo. E eu falei, pô, que legal, eu gostei. É isso que eu quero fazer. E comecei a me aperfeiçoar. Como deu certo, né? Eu fui me aperfeiçoando. E como deu certo,
eu ganhei incentivo até da própria empresa à época para seguir fazendo isso. Então, essa formação que eu tive em administração me ajudou muito a gerenciar processos, gerenciar infraestrutura e pessoas. E já era Facilities o nome dessa área? Não. Não, né? Que ano que a gente está falando isso? A gente está falando de 2005, 2006. 2005, 2006. A gente não tinha isso, era administração predial, né? Administração patrimonial, lembro até hoje. O conceito de Facilities era um conceito que ainda não era tão disseminado aqui no Brasil, então a gente não tinha esse tipo de profissionalismo ainda tão grande como a gente tem hoje, esse protagonismo que a gente tem hoje. Muito bacana. Então, ali você já teve a primeira inspiração e falou assim, nossa, essa é uma área que me interessa, que eu me conectei. Então ali talvez foi o primeiro start que você teve. Foi dali que eu falei, agora é isso que eu vou fazer o resto da vida. Realmente foi aquele momento. E assim, primeiro porque foi um momento que eu consegui fazer. Eu falei, opa, eu sou capaz de fazer isso. Então agora eu preciso me profissionalizar, preciso me conectar com profissionais do mercado de FM para ser aquela esponja, sugar conhecimento das pessoas. E dali em diante eu fiz isso todos os dias da vida. E isso é muito legal, né? Buscar conhecimento. Eu fico imaginando, naquele período não tinha área de Facilities, administração predial. Opa, como é que eu vou procurar inspiração? Com quem que eu vou me conectar para poder entender? Como que foi isso? Esse processo de busca pelo conhecimento, querendo crescer, querendo desenvolver. Primeiro que não tinha um site específico para você entrar e procurar sobre Facilities, né? A própria internet não era tão disseminada quanto é hoje. E a minha sorte foi ter me conectado com pessoas, com profissionais que já eram do mercado de FM. Então, de novo, sendo aquela esponjinha com quem já era um gerente predial de grandes empresas, principalmente multinacionais americanas, me tornaram um profissional um pouco mais completo, um profissional que tinha embasamento, que conseguia ter discussões com essas pessoas. Mas assim, era sentar, escutar quem já tinha passado por aquilo e absorver. Como é até hoje. Né? Como é até hoje. A gente olha para algum profissional e fala assim, nossa, olha só a enxurrada de conhecimento. Deixa eu ficar quieto e escutar. Era mais ou menos desse jeito. Uma das competências importantes do profissional de Facilities é o ouvir, pelo que você acabou de trazer aqui como grande característica. É você entender um pouquinho ali o seu stakeholder e trazer respostas, trazer soluções. Eu considero duas grandes características de um profissional de FM. Escutar e se comunicar. Quem não se comunica realmente vai se trumbica, né? Alguns profissionais são excelentes profissionais tecnicamente, mas ele não sabe expor a sua ideia, ele não sabe dialogar com algumas pessoas. Então, se você está gerenciando um projeto, você vai dialogar com seus stakeholders, você vai dialogar com uma área de recursos humanos, com uma área de projetos, com uma área de TI. Então, você precisa negociar e se comunicar bem, né? E para você se comunicar bem, você precisa escutar o que o outro está tentando te transmitir, né? O que o outro está tentando te passar. Então, essa troca de informações vai da escuta para a comunicação, a fala. Fantástico, fantástico. Essas são competências fundamentais para o FM de hoje, né? E do futuro, com certeza, que vai trazer esse olhar e essas características. Pô, que bacana, Lucas. Então ali você teve ali talvez as suas primeiras inspirações nesse projeto que você apoiou ali, que tenho certeza absoluta que do dia para a noite tem que fazer acontecer muitas vezes. E como que foi essa jornada? Depois, você diz a jornada daquele final de semana Isso. ou posterior? Aquele final de semana foi uma semana muito, muito louco, né? De repente, sobrar para você, muito provavelmente ali com 21, 22 anos, que 100, 150 pessoas estejam na segunda-feira trabalhando com tudo em ordem, foi a maior responsabilidade que eu já tinha tido até ali. E muitas vezes eu não sabia o que eu ia fazer. Mas você vai, respira, pensa, qual é o próximo passo, aonde essa caixa está ali, onde aquela pessoa vai sentar, equipe de TI está funcionando, o Wi-Fi está funcionando, todo o cabo de rede está funcionando, e você vai. Posso te dizer que funcionou tudo 100% na plenitude? Não. Mas o principal, o objetivo, que era chegar segunda-feira, as pessoas estarem conectadas, estarem trabalhando, aquilo funcionou muito bem. Então, foi um final de semana de muito aprendizado que me deixou tranquilo para os próximos passos, né, para próximas atividades a serem realizadas na área de FM. Ou seja, uma competência importante é puxar a responsabilidade. Você tem que ser protagonista.
Você tem que ser responsável pelas suas atividades, né? Tem que ser o líder. Aquele projeto, eu ganhei aquele projeto, ele não era meu, mas assim, a partir do momento que eu ganhei aquele projeto, ele é meu, eu tenho que assumir, eu tenho que colocar a camisa 10, matar no peito e tentar fazer É isso. Observando o que o time está fazendo, sem querer ser egoísta, sem querer ser egocêntrico, mas deixando, né, o time trabalhar, mas assim, é a sua responsabilidade. Se não der certo, é você que está lá na segunda-feira que vai ter que dar a cara a tapa de que não aconteceu. Fantástico. É isso aí. É isso aí. E aí a gente chega numa segunda-feira, a história tá tudo lindo e maravilhoso. Mas como que é o dia a dia de Facilities? Queria que você compartilhasse um pouquinho nesse pós. O dia a dia é um dia a dia sem rotina, né? Eu gosto muito da tríade de processos, pessoas e infraestrutura. Acho que a área de FM é baseada nisso. Então eu gosto que esses 3 pilares, né, essa tríade estejam sempre em sintonia. Então eu, por exemplo, quando eu sou responsável por uma área de FM, eu gosto de fazer a minha ronda matinal para saber a lâmpada está funcionando, o café tá pronto. São coisas que podem parecer preciosismo, mas te ajudam a ter um domínio do teu ambiente, da situação e das pessoas que estão com você. O teu time para pensar e olhar, ele está junto comigo. Ele está aqui olhando, ele está aqui tentando entender o meu momento, a minha estrutura e me fazendo parte de tudo isso. Então eu gosto de ter essa ronda, às vezes até mais do que uma vez ao dia, para saber se está tudo funcionando. Então, mesmo não tendo essa rotina, você acaba criando atividades diárias para serem executadas. Ou seja, é a hora do show. E antes do show tem que ter a preparação para o backstage. É o backstage, né? Para tudo ter a preocupação com os detalhes, com as características, você tem que entendendo. Desculpa de interromper, mas tem que ter muito atento a detalhes. Não pode passar nenhum detalhe rolando ali ao longo do teu dia. Fantástico. Essa é uma dica muito bacana que você trouxe da tríade, né? Pessoas, processos e infraestrutura, né? Queria explorar um pouco mais esse seu olhar, porque eu acredito muito nisso e eu tenho certeza absoluta que muitos profissionais que estão implantando sistemas de facilities com os seus times têm esse desafio hoje, né? De processo. E essa é uma dica que você compartilhou de uma ronda, muitas vezes, ir até um site, ouvir, entender, checar, né? São pontos extremamente importantes. A gente trabalha para as pessoas. A infraestrutura tem que rodar para facilitar a vida das pessoas. Para isso tem que ter os processos. E as pessoas também têm que te facilitar, né? Mas, de novo, as pessoas são o real objetivo de estar aqui hoje, de você estar aqui comigo. Então, fazer a infraestrutura rodar para as pessoas é o real objetivo. Pessoas, a gente trabalha com pessoas, os nossos clientes são pessoas. Então, quando a gente tem esse olhar de que tudo acaba tendo que funcionar de forma paralela e conjunta, a gente começa a olhar de uma forma diferente, né? E a tecnologia facilita a vida das pessoas e as pessoas utilizam a tecnologia. Então, a gente vai chegar num ponto onde tudo está conectado, né? A gente hoje trabalha na área de dados, informação. Como é que a gente usa tudo isso para facilitar a nossa vida, né? Eu deixo aqui perguntas e não respostas. Eu acredito muito que o mundo é feito de perguntas e não de respostas. Muitas vezes a pergunta certa é o que vai fazer. Então, como é que eu facilito essa tríade, né? Como é que eu facilito a infraestrutura para as pessoas trabalharem por meio de processos? Fantástico. Lucas, e eu acho que o bacana que você trouxe, nesses anos a área de facilities ganhou um protagonismo, né? E eu acho que a área ela foi se redescobrindo por si só. Uhum. Quando você fala do desafio de ter que conectar e interagir com diferentes áreas de negócio, né? Uhum. Cada área de negócio tem o seu objetivo fim, Sim. né? Então, o olhar é diferente. E o profissional de facilities, ele tem que estar no centro, entendendo o business, mas entendendo muitas vezes ali o olhar daquele stakeholder, entendendo. Então, ter empatia, né? Algumas características e competências foram importantes ao longo desses anos serem desenvolvidas para estar apto, Uhum. né? a esse profissional a executar o papel que ele executa no dia de hoje. Costumo dizer que o profissional de FM ele precisa estar conectado ao negócio da sua organização. Não adianta eu chegar lá e fazer uma ronda legal, ajudar as pessoas, ajudar a infraestrutura, se eu não entender o negócio da minha companhia. Eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso entender qual é o meu produto, qual é o meu preço, qual é o meu campo de atuação, qual é a atuação geográfica da minha empresa, é global, é nacional. O que a gente faz, o que a gente provê para a sociedade. Então não se limitar
ao seu escopo de trabalho. É dialogar com uma área financeira, com uma área de RH, entender, porque a gente sempre pede que as outras áreas entendam os nossos processos. E que a partir do momento em que eu não faço isso, eu estou sendo egoísta. Então, sente na área de RH, entenda, senta na área de produtos, senta na área comercial, entenda. Porque muitas vezes você está com o seu colega aqui do lado, com a sua colega aqui do lado, e ela pode ser um potencial cliente para a sua área. Então, as conexões elas podem ser muito benéficas, né, para a sua organização. Mas isso você só vai conseguir se você entender o que a sua organização faz. Fantástico. Olha que competência incrível, pessoal. O Lucas ele tá trazendo aqui que o profissional de facilities ele tem que entender do business. Tem que conhecer produtos, serviços e principalmente ajudar a companhia a crescer. Né? Trazendo não só olhar em processos, numa visão ali ao dia a dia, mas olhar ao negócio. Porque tudo isso não vai ser suficiente se a gente não tiver negócio, não tiver resultado. Né? Tudo isso a gente cuida das pessoas com o viés de buscar um resultado, né? Quando a gente olhar ali na linha do balanço, o nosso resultado, né? Na nossa DRE, nos nossos demonstrações financeiras tem que estar lá positivo. Então, é importante a gente conhecer. Se eu estou numa empresa de capital aberta, eu preciso olhar ali os números na hora que eles forem divulgados. Se eu estou numa empresa pequena, onde é que eu vou fazer a diferença? E hoje, com esse protagonismo, a gente faz a diferença. A gente movimenta as linhas. Lucas, você trouxe competências extremamente importantes dos profissionais de facilities. Uhum. E competências, muitas vezes, que eu precisei desenvolver ao longo desses anos, né? Quando a gente olha hoje um profissional de facilities que está ingressando muitas vezes nesse mercado, que está iniciando a sua carreira, você já trouxe aqui alguns exemplos claros, mas quais são as principais competências que esse profissional ele tem que ter no seu olhar para ele ser um bom profissional de facilities? Acho que ele tem que se comunicar muito bem, ele tem que ouvir, ele vai ter que entender muito de gestão financeira, de gestão predial, né? Manutenção predial é um ponto muito importante. Ele vai ter que ter os fatores humanos hoje cada vez mais elevados, porque a gente tem as interações, a gente precisa liderar equipes, as equipes estão cada vez mais, elas precisam do nosso apoio, as equipes não trabalham para nós, somos nós quem trabalhamos para as equipes. Você precisa cada vez mais entender de tecnologia, a tecnologia chegou e ela não vai sair daqui, ela vai cada vez mais facilitar a nossa vida. Então é importante a gente estar muito antenado com questões de inovações, né? O que a inovação está trazendo aqui para a gente. Então a questão tecnológica ela é muito pujante hoje em dia. E essa questão de a gente trabalhar com pessoas, ter mais uma diversidade, né, de pessoas, ouvindo cada vez mais pessoas de diferentes áreas, né? A gente tendo, posso ouvir o Diego, posso ouvir a Mariana, posso ouvir o Caio, posso ouvir todo mundo, né? De diferentes formações. Isso é o que traz essa multidisciplinaridade pra gente. Trocar experiências, né? Que exatamente o ponto que você estava trazendo aqui. Lucas, fantástico. Isso é bacana porque traz uma visão e é o seu olhar, é o que te trouxe aqui. Né? Você como grande protagonista em facilities que ao longo dos anos foi construindo, apoiando e transformando, né, essa área na área que é hoje de facilities, né? Isso é muito bacana. Né? Legal. Falando do futuro de facilities, né? Então hoje o profissional de facilities é um cara conectado ao business, conectado ao negócio, que tem que ter uma série de características e competências, né? Muitas vezes ele tem que ser generalista, muitas vezes ele tem que ser especialista, né? Precisa conhecer de tecnologia, de dados, né? Um pouco de tudo isso. Como que você vê o futuro dessa área FM? Eu vejo uma área tomando cada vez mais protagonismo, como a gente falou, mas assim, um pouco aquele protagonismo baseado em muito do que a gente tem e do que a gente vai começar a ter, sabe? A gente usar cada vez mais dados da área de FM para tomada de decisão. Quando a gente vai ter, por exemplo, uma mudança de um espaço físico, que tipo de dados eu uso para isso? Algumas vezes a gente não toma cuidado com isso, então é importante que para o futuro a gente use toda essa tecnologia a nosso favor. E a gente já tem boas bases de dados para isso. A gente precisa começar a pensar mais tecnologicamente, porque a gente tem hoje escritórios híbridos, a gente tem muitas vezes escritórios remotos, 100% remotos. Como é que a gente traz isso para dentro de casa? Começa a usar IoT para fazer essas coisas, como é que a gente coloca dados em tudo isso e dá um passo a mais aí na nossa carreira, dá um passo a mais
elevando essa atividade que vem ganhando esse protagonismo. Fantástico, Lucas. Lucas, tenho certeza absoluta que ao longo da sua carreira você teve muitos projetos. Tive. Projetos importantes. Tive. Que mudaram a sua vida, mudaram a vida das empresas que você passou e que trouxe grandes conhecimentos e grandes aprendizados. Você gostaria de compartilhar alguns conosco? Acho que vai ser uma grande honra. Legal. Compartilhar que são 2, tá? Eu tive uma missão de mudar um escritório corporativo, tá? Na verdade 2, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, porque você precisava criar uma identidade da companhia de uma forma única, né? Então, você vai desde busca de CEP dos seus colaboradores, né? Onde eles estavam para você encontrar um ponto que tinha uma infraestrutura corporativa, uma infraestrutura urbana adequada, se tem uma linha de metrô, se você tem restaurantes próximos, você vai pensando em tudo isso. E eu digo que, às vezes, até a própria localização, o prédio em si, ele é quem se escolhe. Não é você quem escolhe. Você vai colocando algumas métricas e vai chegando em alguns denominadores finais ali para aquela tomada de decisão. Então você tem que cuidar disso. Depois você tem que cuidar, né, da obra, tanto no escritório do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Você tem que cuidar da expectativa dos funcionários. Porque o que acontece? Quando você muda as pessoas de um local, à época ainda o trabalho remoto não era tão disseminado. Quando você muda um local de trabalho, você mexe um pouco com a vida das pessoas. Se você tiver um filho, você tem que se programar para mudar muitas vezes de escola. Se você faz academia, você tem que se programar para fazer algumas coisas. Então você tem que gerenciar a expectativa das pessoas, explicar os motivos por que você está mudando, né? Ter essas conversas, se comunicar bem, né? Eu falei muito da competência da comunicação, contar para as pessoas. E aí você vai liderar esse projeto tendo engenheiros de obra, arquitetos, tudo isso foi sobre a minha gestão. Então foi um projeto muito desafiador, mas foi muito bacana mudar aqueles quase 3.000 metros no Rio de Janeiro e 1.200, 1.300 metros aqui em São Paulo. Isso foi... né, me deu uma bagagem muito grande, até porque aquela obra que eu contei ali no começo, que eu fiquei sozinho, dessa vez não. Dessa vez eu realmente tinha suporte, tinha uma equipe maravilhosa contando junto comigo, e a gente conseguiu ali no primeiro projeto em 4 meses e o segundo aqui em São Paulo em 2 meses fazer toda essa mudança e ver um dos lemas da empresa que era fazer o usuário sorrir. Então as pessoas chegarem no dia, na mudança, com uma festa, tudo certinho, funcionando e sorrindo. Então Lucas, era o grande objetivo. Muito legal e principalmente assim, você começou falando ouvindo as pessoas, ou seja, as pessoas foram colocadas no centro. Quando você falou que o prédio se escolheu por si só, as pessoas foram colocadas no centro. Sim. Né? Então acho que a forma que foi trazida, a preocupação, muitas vezes ela vai além do que só um espaço, do que só um escritório, né? Mas tem uma série de intangíveis, muitas vezes, que são olhados, né? Que você trouxe aqui. Eu crio o processo para fazer a infraestrutura ajudar as pessoas. Quando você cria esse projeto, você faz dessa forma, né? E tudo se escolhe sem um viés, esse aqui é o meu preferido. Não, tá aqui, tá baseado na pesquisa de campo que você faz para escolher o espaço adequado para as pessoas trabalharem. Inclusive, temos imagens aqui que sobre os projetos que foram implantados. Olha lá, que legal. Olha que legal. Esse é no Rio de Janeiro, um escorregador com uma piscina de bolinha. De um andar ao outro. Teve um usuário que pediu eu quero uma piscina no escritório. Aí eu juro que eu fiquei encafifado, né? Como é que eu vou colocar uma piscina? Junto com o arquiteto, com o projetista, a gente chegou uma piscina de bolinha. Na época não era tão comum assim, né? Então, a gente tá falando aqui, que ano aqui? 2000? Aqui, esse foi em 2016, 2017. 2016, 2017. Isso. Olha que bacana. E um marco, com certeza. Foi, realmente. Para mim, quanto para a empresa, foi realmente marcante. Deu trabalho, mas é o desafio satisfatório no final das contas. Trazer o sorriso do colaborador. Quando você fala aqui, eu vejo agora o espaço, sorriram. Eu consigo imaginar assim, nossa, que diferente de um escritório. Olha a proposta e que bacana, que projeto agregador, né? Que trouxe grandes aprendizados. E principalmente, falando hoje, né? Quando a gente fala de pós-pandemia, os escritórios eles passaram por um processo de ressignificação muito grande. Sim. Né? Muitas empresas, assim, qual que é o papel do escritório? Para que serve o escritório muitas vezes?
né? Então eu entendo que o escritório muitas vezes ele passa por um processo de ressignificação muito forte, né? Para os rituais, formação de cultura, alinhamentos, e que talvez o espaço que era muito maior se tornou um espaço menor, mas muito mais conectado, com tecnologias, alinhado ao híbrido, né? Com soluções que vão além, né? É exatamente isso no seu olhar? O escritório hoje em dia, ele já é um hub de inovação, de conectividade das pessoas. As empresas cada vez mais elas têm que trazer, né, as pessoas para trabalhar. E o escritório não é mais aquele espaço onde você senta numa cadeira, pega a sua mesa e fica ali na frente do seu notebook. Não. Ele é um espaço de discussão de ideia, um espaço colaborativo, tá? E cada vez mais ele vai se tornar. E quando você para olhar num espaço, quando você passa para ver, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que o metro quadrado é cada vez mais caro, faz mais sentido ainda você usar de uma forma positiva, como você colocou, tá? Como espaço de ideias, hub de inovação. Cada vez mais eu acredito que os escritórios terão mais esse papel no dia a dia das organizações. Legal. Lucas, você falou de de hub, e eu queria explorar um pouco mais o seu olhar sobre a visão de facilities. Certo. Né? Muito se fala do novo escritório, do escritório do futuro. Né? Eu tenho escutado algumas conversas, talvez mais informais, de profissionais de facilities, de uma discussão, muitas vezes, de não mais ter um escritório e ter hubs. Né? E você tocou nesse ponto, eu queria trazer aqui até um diálogo no seu olhar. Como que você enxerga isso? Faz sentido, muitas vezes, eu deixar de ter um escritório de 2.000 metros quadrados e ter, muitas vezes, 5, 6 hubs espalhados na cidade, né? Mais próximo às casas, né? Dos stakeholders envolvidos, mas esses hubs colaborativos por si só? Isso é uma tendência, você acredita? Eu acho que isso é uma pergunta de que você vai fazer de empresa para empresa, né? De organização para organização. Para algumas vai fazer super sentido, para outras, para algumas atividades, pode não fazer. Eu acho que, assim, eu vivo numa cidade como São Paulo, uma cidade, uma megalópole, onde isso pode fazer muito sentido. Você tem um escritório, um hub, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, Zona Norte, e algumas pessoas se encontrarem ali. Mas aí o desafio é como é que você também, quando você precisa ter todo mundo junto, como é que você age dessa forma? É por Teams, é por Zoom, qual é a tecnologia que você usa para conectar as pessoas? Eu acho que isso vai muito da cultura, mas eu acho que é uma coisa interessante de ser analisada e realmente ela óbvio, né? De novo, de empresa para empresa, mas ela pode sim ser utilizada de acordo com a cultura, de acordo com o que você tem de ambiente. Muito bacana esse seu olhar, né? E aí você falou um pouco de tecnologia. Ao longo dos anos, a tecnologia também ganhou esse protagonismo, junto com o facilities, né? Hoje, acho que a gente não consegue imaginar mais a área de facilities sem tecnologia e por si só, né? Como que você vê isso ao longo dos anos? De jeito nenhum, você desassocia uma coisa da outra, né? E eu comecei numa época que você não tinha tecnologia voltada para FM. A partir do momento que as empresas elas enxergaram esse nicho, chegaram a essa oportunidade de negócio, a gente começou a ter evolução tecnológica nesses pontos. Então, você tem desde, né, os softwares de videoconferência, que muitas vezes são gerenciados pela área de FM, gerenciamento de salas de reunião, você pedir um café por um aplicativo, são coisas que estão no nosso dia a dia. E cada vez mais a gente vai ter mais pontos como esse. Porque da mesma forma com que a área de FM vem ganhando protagonismo, como ela vem ganhando protagonismo? Com processos e com a tecnologia. A tecnologia dá um profissionalismo a mais ainda para a área. Então, essa exponencialidade que as tecnologias vêm ganhando agora, elas se conectam na área de FM e elevam o patamar de atuação. Com certeza. E com certeza a visão do conhecimento, de capacitação, ela é muito importante. Quando você iniciou a sua carreira, não existia um curso de formação de FM, de profissional de facilities. De jeito né? Hoje já é possível você buscar conhecimento específico nessa área, né? Hoje você tem cursos para isso, com profissionais extremamente gabaritados para fazer, né? Várias escolas de negócio para fazer isso. E os profissionais eles estão atentos a esse conhecimento. Eu vejo essa busca pelo conhecimento do profissional de FM cada vez mais
presente nas atividades, cada vez mais presente no dia a dia. De não só você, eu já fiz uma formação, agora eu não vou fazer mais nada. Não, a gente está cada vez precisando se reciclar. As tecnologias, o ciclo tecnológico, ele é cada vez menor, né? Cada vez menos espaçado. Então, o profissional ele tem que buscar esse conhecimento. Então, e hoje, são facilidades que a gente tem de buscar esse conhecimento em escolas de negócio e tudo mais. Muito bom, Lucas. Tem alguma recomendação hoje que você daria para aquele jovem que talvez está na faculdade, que quer iniciar uma carreira em facilities, que hoje a gente tem grandes profissionais, grandes exemplos, né, que tem ganhado um protagonismo, desafios, que possa buscar, inclusive, uma capacitação? Nós temos grandes profissionais, mas precisamos formar mais ainda, né? O que eu digo para eles é assim, primeiro, ame o que você faz, porque assim, a gente precisa gostar muito da atividade, a gente passa muito tempo fazendo essa atividade. Seja paciente, porque nada acontece do dia para a noite, e escute e se comunique bem. Escute e se comunique muito bem, é o que te levará a graus maiores da sua carreira, a ter mais conhecimento e principalmente se relacione bem. Mantenha o seu networking sempre muito frequente, converse muito com as pessoas, a gente tem facilidade de conversar com todo mundo hoje. Então exercite essas atividades de uma forma constante, que você vai conseguir ter oportunidades maiores. Fantástico. Lucas, tudo que é bom passa rápido demais. Estou aqui adorando o nosso encontro, nosso bate-papo e sempre aqui com grandes inspirações. Né? Queria deixar aqui um espaço também para você compartilhar um pouquinho mais agradecimentos, mensagens que você queira compartilhar. Eu quero agradecer a primeira oportunidade aqui de vocês, de estar aqui hoje, compartilhando um pouco, né, mas um pouco mesmo, né, da minha jornada. Agradecer a família, esposa, filha, por sempre ser esse pilar, né, de força para mim. A todos os profissionais, a todas as profissionais que eu já trabalhei, que fazem parte da minha história, me ajudaram nesses projetos de vida, de trabalho, porque hoje é muito difícil a gente distinguir o que é o pessoal, o que é o profissional. Então esse agradecimento a todos que já passaram e contribuíram um pouco para minha vida. Fantástico. Lucas, muito obrigado. Para nós foi uma grande honra, um grande prazer, né, ter você no Fala FM, conhecendo um pouquinho da sua história, da sua jornada e grandes aprendizados. Muito obrigado, foi uma honra. Muito bom. Valeu. E nos vemos no próximo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.